Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. É isso que fala lá em Gênesis, né? Gênesis 6 a 11 e Moisés 8. Vamos começar nosso estudo falando sobre foco? O foco que devemos ter nos temas abordados pelos profetas. O povo no tempo de Noé sofreu as duras consequências de não ter dado ouvidos ao profeta de seus dias. Vamos iniciar o estudo com jogos que exijam foco. Jogos como jogar o dardo no alvo, acertar uma cesta de basquete, equilibrar um ovo na colher, uma laranja na cabeça. Tudo isso exige concentração e precisamos nos concentrar também nos conselhos proféticos. Para ficarmos seguros, precisamos nos concentrar nas mensagens dos profetas. Assim como o povo na época de Noé teria permanecido seguro se tivesse seguido as palavras dele. Conversar e definir quais são os temas dos profetas atuais é muito legal. Nós podemos começar a seguir seus ensinamentos de uma forma melhor, como família, e seus filhos podem citar quais são as prioridades proféticas no momento. Segunda ideia para a semana. Podemos fazer nossas próprias arcas de Noé. Cada filho pode fazer sua arca. Quem são as pessoas que eles gostariam de levar em sua arca se soubessem que haveria um dilúvio? Eles podem desenhar essas pessoas no papel antes de fazer um barquinho. Depois que o barquinho estiver pronto, eles podem colocar o barquinho na água, se for possível. Terceira ideia, vamos falar sobre o símbolo do arco-íris, que foi dado por Deus para lembrar a todos que ele jamais fará o dilúvio outra vez. O jogo dos símbolos. Nós podemos ir mostrando diferentes símbolos e ver se eles reconhecem o que aquilo significa. Você pode mostrar o símbolo de pare, o símbolo de proibido, estacionar, ou proibido qualquer coisa. E depois de mostrar vários símbolos, você pode mostrar o arco-íris e perguntar: vocês sabem o que esse símbolo significa? E aí vocês podem ler as escrituras sobre o assunto e ver as promessas que Deus fez a Noé e que se aplicam a todos nós hoje. Quarta ideia, vamos fazer um teste da memória? O que vocês comeram ontem? O que ganharam de presente do Natal? Qual nota vocês tiraram em educação física? E em matemática? Como era o nome da sua primeira professora na escola? Quantos coleguinhas você tinha no pré? Quantos você teve no ano passado? Qual era o nome do seu primeiro animal de estimação? Nós podemos falar para os nossos filhos que, para o Senhor, a gente até pode esquecer algumas coisas, mas tem uma coisa que Ele jamais quer que esqueçamos. E essa coisa é que Ele nos ama. Assim, ele deu um meio de Noé sempre lembrar do amor de Deus por ele, que era o arco-íris, um símbolo de que a terra jamais seria totalmente coberta pela água outra vez. Nós podemos também falar sobre um símbolo que nós temos hoje para nos lembrar do Salvador Jesus Cristo. O Senhor, ele pediu na Santa Ceia que os seus apóstolos comessem do pão e da água em lembrança dele. E nós fazemos isso toda semana também. A quinta ideia tem a ver com o propósito do dilúvio. Por que será que o Senhor fez um dilúvio? Então, vamos fazer uma brincadeira, chamada A Sujeira Precisa Cessar. Faça a brincadeira da mão suja. A primeira criança mergulha a mão em alguma substância melequenta, talvez mel ou qualquer outra coisa. Ela então cumprimenta a segunda criança com um aperto de mão melequento. E essa criança aperta a mão da próxima com a mão suja também. Assim, você vai brincando uma criança de cada vez, dando as mãos. No início era uma mão suja. No fim, quantas mãos sujas nós temos? O Senhor Deus viu que havia muita sujeira espiritual na terra. Infelizmente, as pessoas não estavam querendo se purificar e se limpar sozinhas. Elas não queriam mudar, mesmo depois de Noé avisá-las. Foi preciso então que Deus impedisse que aquela situação continuasse. Como ele poderia enviar mais de seus filhos à terra se aqui eles ficariam sujos com o pecado que estava por toda a terra naquela época?
Por isso, podemos saber que o dilúvio foi um ato de amor de nosso Pai Celestial por todos os seus filhos, tanto os que estavam sujos pelo pecado, que precisavam parar de pecar naquele momento, quanto os que ainda precisavam vir a essa terra e precisavam vir a uma terra que não estivesse coberta pelo pecado. A sexta ideia é falar sobre a Torre de Babel. Você pode convidar seus filhos a tentarem fazer torres mais altas que puderem. Você pode ter uma meta para eles, uma altura marcada que eles precisam fazer a torre chegar. Eles podem usar a criatividade e escolher como farão essa torre. Pode ser por etapas, vá ampliando a altura até que eles percebam que é impossível alcançar aquela altura sem tudo desmoronar. Você pode então falar a eles que o povo, na época da Torre de Babel, queria tocar o céu. Eles queriam se aproximar de Deus à maneira deles. Eles não procuravam compreender a vontade do Senhor para suas vidas. Queriam fazer tudo do jeito deles. E isso foi muito ruim. Por isso, o Senhor, mais uma vez, assim como no dilúvio, precisou intervir. Dessa vez, ele confundiu as línguas deles, para que eles parassem de fazer planos que eram contrários à vontade do Senhor. O Senhor queria que eles parassem, para que eles pudessem ter acesso a todas as bênçãos que o Senhor deseja nos conceder. A sétima ideia é explorar como seria se tivéssemos que, de um dia para o outro, tentar falar uma língua nova. Faça uma brincadeira de lerem palavras ao contrário. Será que conseguimos? Como ficaria, por exemplo, a palavra melancia ao contrário? Vamos ver, ficaria Aiknalen. Você pode formar palavras diferentes, várias palavras. E pode formar com letras separadas, sabe? Para que eles possam rearranjar as letras e tentar ler ao contrário. Você pode fazer isso com diversas palavras e se divertir, tentando falar a língua do avesso. Depois você pode falar sobre como é bom entender o que os outros estão dizendo. Como é bom poder falar numa mesma língua. O Senhor deseja que falemos numa mesma língua, numa nova língua, a língua do amor, a língua do Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e divirta-se ao ensinar seus filhos em luz e verdade. Até o próximo vídeo.